Mangueira 2019, História para ninar gente grande. Sinopse. História para ninar gente grande é um olhar possível para a história do Brasil. Uma narrativa baseada nas páginas ausentes. Se a história oficial é uma sucessão de versões dos fatos, o enredo que proponho é uma outra versão. Com um povo chegado a novelas, romances, mocinhos, bandidos, reis, descobridores e princesas, a história do Brasil foi transformada em uma espécie de partida de futebol na qual preferimos torcer para quem ganhou. Esquecemos, porém, que na torcida pelo vitorioso, os vencidos fomos nós. Ao dizer que o Brasil foi descoberto e não dominado e saqueado, ao dar contorno heróico aos feitos que, na realidade, roubaram o protagonismo do povo brasileiro, ao selecionar heróis dignos de serem eternizados em forma de estátuas, e ao propagar o mito do povo pacífico, ensinando que as conquistas são fruto da concessão de uma princesa e não do resultado de muitas lutas, conta-se uma história na qual as páginas escolhidas uninam na infância para que, quando gente grande, você continue em sono profundo. De forma geral, a predominância das versões históricas mais bem-sucedidas está associada à consagração de versões elitizadas, no geral, escrita pelos detentores do prestígio econômico, político, militar e educacional, valendo lembrar que o domínio da escrita durante período considerável foi quase que uma exclusividade das elites, e, por consequência natural, é esta a versão que determina no imaginário nacional a memória coletiva dos fatos. Não à toa o termo descobrimento ainda é recorrente quando, na verdade, a chegada de Cabral às terras brasileiras representou o início de uma conquista. E, ao ser ensinado que foi descoberto e não conquistado, o senso coletivo da nação jamais foi capaz de se interessar ou dar o devido valor à cultura indígena, associando-a a programas de gosto duvidoso ou comportamentos inadequados vistos como vergonhosos. Comemoramos 500 anos de Brasil sem refazermos as contas que apontam para os mais de 11 mil anos de ocupação amazônica, para os mais de 8 mil anos da cerâmica mais antiga do continente, ou ainda, sem olhar para a civilização marajoara datada do início da era cristã. Somos brasileiros há cerca de 12 mil anos, mas insistimos em ter pouco mais de 500, crendo que o índio, derrotado em suas guerras, é o sinônimo de um país atrasado, refletindo o descaso com que é tratada a história e as questões indígenas do Brasil. Não fizeram de Cunhambembe, a liderança tupinambá responsável pela organização da resistência dos Tamoios, um monumento de bronze. Os índios cariris que se organizaram em uma confederação foram chamados de bárbaros. Os nomes dos caboclos que lutaram no 2 de julho foram esquecidos. Os índios, no Brasil da narrativa histórica que é transmitida ainda hoje, deixaram como legado 5 ou 6 lendas, a mandioca, o balanço da rede, o tal do caju, do tatu e a peteca. Levando em conta apenas pouco mais de 500 anos, a narrativa tradicional escolheu seus heróis, selecionou os feitos bravios, ergueu monumentos, batizou ruas e avenidas, e assim, entre o quem ganhou e quem perdeu, ficamos com quem ganhou. Índios, negros, mulatos e pobres não viraram estátua. Seus nomes não estão nas provas escolares. Não são opções para marcar X nas questões de múltiplas escolhas. Deram vez a outros. Outros que, por certo, já caíram nas suas provas. Você aprendeu que os bandeirantes, assassinos e saqueadores, eram os bravos desbravadores que expandiram as fronteiras do território nacional. Dom Pedro, o I, você decorou que era o herói da independência, sem que as páginas dos livros contassem a camaradagem de um negócio de família tão bem traduzido pela frase do pai do imperador, que a ele orientou: põe a coroa na tua cabeça, antes que algum aventureiro o faça. Convém esclarecer aqui que os aventureiros citados por Dom João éramos nós, brasileiros, e que a independência proclamada, ou programada, foi para evitar que tivéssemos aqui aventureiros como Bolívar ou San Martín, patriarcas bem-sucedidos das independências que não queriam por aqui. Como Cabral, o ladrão, que roubou o Brasil lá pelas bandas de 1500, ou Pedro I, que através de um acordo mudou 2 ou 3 coisas para que tudo ficasse da mesma forma, tem também o Marechal, o Deodoro da Fonseca, homem de convicções monarquistas, amigo pessoal do imperador Pedro II, autor da proclamação de uma república continuista, sem participação popular, traduzida em golpe e que, na ausência de líderes, mandou pintar um retrato do alferes Joaquim José da Silva. Xavier, o Tiradentes, na tentativa de produzir um personagem para chamar de seu.
Se a República foi golpe, conclui-se que golpe no Brasil não é novidade. Nem é novidade que a natureza dos golpes ainda estejam mal contadas. A rodovia Castelo Branco corta São Paulo com o nome de batismo em homenagem ao primeiro general do golpe de 1964. Para cruzar a Baía da Guanabara em direção a Niterói, lá está a Ponte Presidente Costa e Silva, o mesmo que fechou o Congresso Nacional e editou o AI-5 suspendendo todas as liberdades democráticas e direitos constitucionais. Em Sergipe, em dias de jogos, a bola rola no estádio Presidente Médici, o general dos anos de chumbo, do uso sistemático da tortura e dos violentos assassinatos. Nas ruas, por terem lido um livro que ninou e não ensinou falando da suspensão dos direitos humanos, da corrupção e dos assassinatos cometidos no período, aparecem faixas para pedir intervenção militar, décadas depois da redemocratização. Sem saber quem somos, vamos a toque de gado esperando alguém para fazer a história no nosso lugar, quiçá uma princesa, como a Isabel, a Redentora, que levou a glória de colocar fim ao mais tardio término de escravidão das Américas. Nunca esperaremos ser salvos pelos tipos populares que não foram para os livros. Se heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referências, fulcros de identificação, a construção de uma narrativa histórica elitista e eurocêntrica jamais concederia a líderes populares negros uma participação definitiva na abolição oficial. Bem mais exemplar a princesa conceder a liberdade do que incluir nos livros escolares o nome de uma realeza na qual Zumbi, Dandara, Luísa Maim, Maria Filipa assumissem seu real papel na história da liberdade no Brasil. O fato é que a atuação de gente comum, ou mesmo a incansável luta negra organizada em quilombos, em fugas, no esforço pessoal ou coletivo na compra de alforrias e em revoltas ou conspirações, já enfraqueciam o sistema escravocrata àquela altura. Entretanto, ensinar na escola o nome de Chico da Matilde, jangadeiro, mulato pobre do Ceará, líder da greve que colocou fim ao embarque de escravos no estado nordestino, levando-o à abolição da escravatura 4 anos antes da princesa ganhar sua fama abolicionista, não serviria à manutenção da premissa de que as conquistas sociais resultam de concessões vindas do alto e não das lutas. A história de Chico da Matilde era inspiradora demais para o povo. Não à toa, seu nome não está nos livros. Esses nomes não serviram para eles. Para nós, eles servem. Para nós, sentinelas dos ais do Brasil, heróis de luta sem glórias ainda deixados de tanga ou preso aos grilhões, eles são as ideias que usaremos para gestar o que virá. Engravidados de novas ideias, jorrará leite novo para amamentar os guris que virão. Sabendo outra versão de quem é o Brasil, não há que nos ninou para quando fossemos adultos, sabendo que Cabral invadiu e que, ao invés de 519 anos, somos brasileiros há quase 12.000 anos. Conhecendo Cunhambebe, a Confederação dos Cariris, cientes da participação dos caboclos na luta do 2 de julho na Bahia, e sabendo que os índios lutaram e resistiram por mais de meio século de dominação, talvez se orgulhem da porção de sangue que faz de todos nós, sem exceção, índios. Sabendo que a bondosa princesa Isabel deu vez a Chico da Matilde, Luísa Maim e Maria Filipa, é possível que reconheçam em si a bravura que vive à espreita da hora de despertar e aí, talvez, o gigante desperte sem ser para se distrair com a TV. Cientes de que nossa história é de luta, teremos orgulho do Brasil, alimentados de leite novo e bom, varreremos de nossos porões o complexo de vira-latas que fomenta nossa crença de inferioridade. Veremos tanta beleza na escultura de Antônio Francisco Lisboa quanto no quadro que eterniza o sorriso da Mona Lisa. Nos orgulharemos do tupi que falamos, mesmo sem saber. Daremos mais cartaz ao saci do que à bruxa. Brincaremos mais de bumba meu boi, ciranda e reizado. Nossas crianças enxergarão tanta coragem no cangaceiro quanto no cowboy. Vibraremos quando Suassuna estrear em Hollywood sem tradução para o sotaque de João Grilo e Chicó. Não estranharemos caso Mickey suba a estação primeira, troque My Love por Minha Nega e mande pintar o parquinho da Disney com o verde e o rosa da mangueira. Carnavalesco, Leandro Vieira. Ficha técnica, cores, verde e rosa. Presidente, Arame Santos. Site, www.mangueira.com.br. Enredo, história para ninar gente grande. Mestre de bateria, Vitor Arte e Rodrigo Explosão. Rainha de bateria, Evelyn Bastos.
Mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Olivério e Esquel Jorgeia. Comissão de frente, Rodrigo Negri e Priscila Mota. Compositores, David Domênico, Tomás Miranda, Mama, Márcio Bola, Roni Oliveira e Danilo Firmino. Intérprete, Marquinho Arte, Samba. Caboclo de jogo, quem for tirar
Os Brasis que se faz um país de Nessinja. Mulheres
Os caboclos de jogo, depois de aço nos anos de choro.